Porto de Santos acorda antes da cidade. O som metálico das amarras, os guindastes recortando o horizonte ao amanhecer. Navios esperam a janela certa, caminhões disputam acesso, trens se alinham em silêncio, carregados até o limite. Aqui, cada metro conta, e quando um dos maiores portos da América Latina começa a operar no limite do próprio território, a pergunta deixa de ser quanto cresce e passa a ser onde crescer. É nesse ponto que surge uma decisão inédita: expandir o empreendimento não com concreto imediato, mas com planejamento territorial. Uma ampliação em 12,6 km², que redesenhará o mapa portuário da Baixada Santista. Não é uma obra visível da noite para o dia, é uma mudança silenciosa, mais estrutural, que define o porto das próximas décadas. Fique com a gente nos próximos minutos e entenda como essa ampliação redefine a logística, o planejamento urbano e o futuro do maior porto do Brasil. O Porto de Santos está inserido no estuário da Baixada Santista, distribuído entre as margens de Santos e Guarujá, com influência direta sobre Cubatão e São Vicente. Ao longo de décadas, o porto cresceu de forma integrada à malha urbana, compartilhando espaço com áreas industriais, vias estruturais e bairros consolidados, algo que tornou o território um fator crítico para a sua operação. Atualmente, a poligonal vigente do Porto Organizado abrange cerca de 7,8 milhões de metros quadrados, considerando áreas terrestres e aquáticas sob gestão da autoridade portuária. A proposta de ampliação eleva esse número para aproximadamente 20,4 milhões de metros quadrados, com incorporação de 12,6 milhões de metros quadrados distribuídos em municípios da região metropolitana da Baixada Santista. Essas áreas adicionais incluem retoáreas logísticas, zonas industriais já ocupadas e espaços estratégicos ainda não explorados. Com isso, será possível reorganizar fluxos, planejar novos acessos e distribuir operações de forma mais compatível com a realidade urbana e logística da Baixada Santista. Mais do que aumentar o tamanho do porto, a nova poligonal redefine limites legais e cria a base para atualizar o plano de desenvolvimento e zoneamento. Aliás, é justamente essa necessidade de replanejamento que explica por que o Porto de Santos chegou a esse ponto decisivo. Ao longo dos últimos anos, o Porto de Santos passou a operar em ritmo superior ao previsto pelos próprios instrumentos de planejamento. De acordo com dados do governo federal, o empreendimento fechou em 2025 com um novo recorde histórico de movimentação de cargas, 186,4 milhões de toneladas. Esse avanço trouxe benefícios econômicos claros, mas também expôs gargalos estruturais. O aumento do volume de contêineres, granéis sólidos e líquidos pressionou retroáreas, acessos viários e interfaces urbanas, especialmente em regiões onde o porto e a cidade compartilham o mesmo espaço físico. Além disso, houve revisões da poligonal no período, citadas como fator de insegurança jurídica. Áreas foram incluídas e excluídas em intervalos curtos, dificultando o planejamento de longo prazo e aumentando a incerteza para operadores e investidores. A proposta atual surge como resposta a esse cenário. O projeto é resultado de anos de estudo técnico, consolidado em 2024 e levado à consulta pública em 2025. Objetivo: dar previsibilidade, coerência territorial e base legal ao crescimento futuro do porto. Mas transformar esse desenho institucional em capacidade real depende de uma etapa decisiva: o processo formal que viabiliza a expansão. Neste momento, a proposta de ampliação, com a incorporação de 12,6 milhões de metros quadrados ao porto, não se materializa em canteiros de obras, mas em processo administrativo decisivo. A proposta de revisão da poligonal já passou por audiência pública e por consulta nacional conduzida pelo Ministério de Portos e Aeroportos no primeiro semestre de 2025, com 29 contribuições formais analisadas pela Secretaria Nacional de Portos. Concluída a análise preliminar, o material técnico foi devolvido à Autoridade Portuária de Santos, APS, para consolidação e ajustes finais. A etapa pendente é a publicação de uma portaria ministerial que oficializa os novos limites do Porto Organizado. Somente após esse ato administrativo, a nova poligonal passa a ter validade legal e pode ser incorporada aos instrumentos de planejamento.
A partir da oficialização, o feito deixa de ser conceitual e passa a ser construtivo. Com a nova poligonal, essas áreas passam a poder receber obras portuárias e retroportuárias. Hoje, muitas delas ainda enfrentam restrições legais e de licenciamento. Entre as primeiras estruturas viáveis estão grandes retroáreas logísticas, projetadas para funcionar como pulmões operacionais do porto. Esses espaços permitirão a construção de pátios de caminhões, áreas de consolidação e desconsolidação de cargas e centros de inspeção e triagem. Tais construções reduzirão a pressão direta sobre os acessos urbanos e o entorno imediato dos terminais. A ampliação também criará condições para a expansão física de terminais existentes e a ampliação de novos terminais especializados. No caso dos granéis líquidos, por exemplo, regiões como o bairro Alemoa passarão a comportar a construção de novos tanques, bacias de contenção ampliadas, casas de bombas, plataformas rodoviárias e ramais de dutos. Assim, tendem a ser formados conjuntos operacionais mais concretados e seguros. Para granéis sólidos, a nova área permite planejar terminais com pátios mais profundos, correias transportadoras mais longas e layouts menos fragmentados. Isso reduz interferências cruzadas, melhora a produtividade e diminui a necessidade de manobras internas complexas, hoje comuns em áreas mais restritas do porto. No segmento de containers, a expansão territorial viabiliza a construção que hoje são limitadas pela falta de espaço. Terminais com pátios maiores, maior número de pilhas, vias internas mais largas e áreas dedicadas à ferrovia tornam-se impossíveis, abrindo caminho para uma integração mais eficiente entre cais, pátio e acesso ferroviário. Outro conjunto de obras diretamente associado à nova poligonal está nos acessos estruturais. A incorporação de novas áreas permite projetar e executar perimetrais adicionais, viadutos dedicados, passagens em desnível e conexões diretas entre terminais e rodovias. Dessa forma, haverá separação de forma mais clara o tráfego portuário do tráfego urbano cotidiano. Essas intervenções viárias também facilitam a implantação de acessos ferroviários mais racionais, com pátios de formação, ilhas de espera e ramais internos aos terminais. A ampliação do uso de ferrovia depende menos de tecnologia e mais de espaço físico contínuo, algo que a nova poligonal finalmente oferece. A expansão territorial ainda sustenta obras diretamente ligadas à evolução do canal de acesso. Na agenda de competitividade, aparecem propostas e estudos ligados ao aprofundamento do canal, geralmente discutidos como evolução do patamar operacional. Mas o ponto aqui é menos número exato e mais lógica. Capacidade, segurança da navegação e eficiência caminham juntas quando o porto cresce. Além dos grandes terminais, surgem oportunidades para a construção de apoio, como armazéns alfandegados, centros logísticos, oficinas de manutenção portuária, bases operacionais e instalações industriais leves, voltadas ao atendimento das cadeias logísticas do porto. São estruturas menos visíveis, mais decisivas para o desempenho do sistema. Assim, a ampliação da poligonal não inaugura uma obra específica, mas destrava um conjunto amplo e progressivo de construções possíveis. É essa base territorial que permitirá ao Porto de Santos transformar crescimento em infraestrutura de forma planejada, faseada e compatível com a complexidade do maior porto do Brasil. Quando se fala em ampliação de 162% do Porto de Santos, de fato o número impressiona. Esse crescimento de quase 13 km² equivale sozinho a cerca de 1.760 campos de futebol padrão FIFA. Somando área atual e área incorporada, o Porto de Santos passaria a ocupar o equivalente a quase 2.800 campos de futebol, distribuídos entre áreas operacionais, retroáreas, acessos e zonas aquáticas. Em termos urbanos, é como incorporar de uma vez um bairro inteiro, de porte médio, exclusivamente voltado à logística. No cenário internacional, mesmo com a ampliação, Santos não se torna um porto gigante em área, porém, mudará completamente de patamar. Com aproximadamente 20 km², o porto brasileiro ainda ficaria bem abaixo de complexos como Roterdã, nos Países Baixos, na casa dos 125 km², mas deixaria de operar com uma limitação territorial típica de portos urbanos compactos. Ocuparia uma faixa intermediária, mais capitável com sua importância econômica. Para comparação, o Porto de Los Angeles, por exemplo, declara 7.500 acres de área, o que dá aproximadamente
30 quilômetros quadrados na conversão. Ou seja, mesmo após a ampliação, Santos ainda seria menor em área total. Contudo, já próximo em ordem de grandeza, algo impensável com a poligonal atual. No contexto nacional, a diferença ainda é mais evidente. A área total do Porto de Santos ampliado seria maior do que a soma das áreas organizadas de diversos portos brasileiros de médio porte. É uma expansão que permite ao Complexo Santista operar com logística semelhante à de grandes hubs internacionais. Em termos práticos, a ampliação da poligonal não transformará Santos em Roterdã, mas evita que ele opere como um porto pequeno demais para a carga crescente que movimenta. O projeto coloca o porto no litoral paulista em patamar territorial coerente com sua função, ser o principal elo logístico do Brasil com o comércio internacional. A ampliação da poligonal cria as condições para que o Porto de Santos cresça sem repetir os gargalos do passado. Com mais território sob gestão portuária, torna-se possível planejar expansões com antecedência, distribuir melhor os tipos de carga e reduzir a sobreposição entre operações logísticas e áreas urbanas sensíveis. Do ponto de vista econômico, o impacto é direto. Novas áreas viabilizam arrendamentos de longo prazo, atraem investimentos privados em terminais, retroáreas e infraestrutura de apoio, e ampliam a capacidade de atendimento do comércio exterior brasileiro. Cada novo projeto destravado representa empregos diretos, cadeia de fornecedores e aumento de arrecadação. Mais do que crescer em volume, o Porto de Santos passa a crescer como previsibilidade, algo essencial para um ativo logístico que sustenta parcela significativa da economia nacional. A ampliação de 162% do Porto de Santos ainda não é uma obra visível, mas é uma decisão estrutural. Trata-se de um projeto que redefine limites, destrava construções e prepara o território para décadas de crescimento. Antes do concreto, vem o planejamento. Antes da expansão física, vem o espaço para que ela seja possível. É assim que o maior porto do Brasil se organiza para continuar crescendo. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessa expansão do Porto de Santos? Será viável para a economia da região e também do próprio país, já que estamos falando de um porto internacional? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.